Nós passamos aqui duas mensagens para fazer a diferença entre a religião e o evangelho. Por dos mensajes estuvimos hablando entre la diferencia de la religión y del evangelio. Durante 30 anos da minha vida, eu fui um religioso. Por 30 años de mi vida yo fui un religioso. Eu era um pastor, mas eu não era nascido de novo. Yo era un pastor, pero no había nacido de nuevo. Você pode estar na igreja, mas não está em Cristo. Uno puede estar en la iglesia, pero no estar en Cristo. Você pode ser um obreiro na igreja, mas nunca experimentou a sua real transformação em Cristo. Uno puede ser un obrero en la iglesia, pero que nunca ha experimentado su real transformación en Cristo. Quando eu estou como pastor na igreja há 49 anos, Estoy hace 49 años como pastor en una iglesia lá em Londrina, no Paraná. en Londrina, Paraná. E eu cheguei lá como um religioso sem nenhuma experiência com Jesus Cristo. Y yo llegué allá como un religioso sin ninguna experiencia en el Señor Jesús. Eu era formado em teologia, mas eu não conhecia Jesus. Era formado en teología, pero no conocía al Señor. Eu conhecia muita coisa da Bíblia, mas eu não conhecia o Deus da Bíblia. Conocía mucha cosa de la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. E eu fui ouvir um pregador falando sobre um tema bem esquisito, a morte do velho homem. Y una vez fui a oír a un predicador con un tema muy raro, que era la muerte del viejo hombre. E naquela pregação Deus abriu o meu entendimento para eu compreender o que era a vida cristã. Y en aquella prédica Dios abrió mis ojos para que yo pudiera entender lo que era la vida cristiana. E desde 1978 nós estamos pregando uma mensagem só. Y desde 1978 hemos predicado un solo mensaje. Ela diverge um pouquinho na sua forma. Cambia un poquitito en su entorno. Eu fui influenciado por George Whitefield, Fui influenciado por George Whitefield, pregador do século 17 na Inglaterra. un predicador inglés del siglo XVII. Ele pregou cerca de 21.000 sermões, Y él predicó cerca de 21,000 sermones, sendo 13 sobre o novo nascimento siendo 13,000 sobre el nuevo nacimiento e os outros sobre santificação. y los otros sobre santificación. Na verdade, ele pregou duas mensagens só na vida. En realidad, él había predicado 2 clases de mensaje en toda su vida, Sobre novo nascimento sobre nuevo nacimiento e sobre y santificação. santificación. E santificação só pode ser pregada para quem nasceu de novo. Y la santificación solamente puede ser predicada para aquel que ya ha nacido de nuevo. Porque a santificação é a mensagem de Deus para os seus filhos. Porque la santificación es el mensaje de Dios para sus hijos. Enquanto que o novo nascimento é a mensagem de Deus para o mundo. Y el nuevo nacimiento es el mensaje de Dios para el mundo. Uma vez um diácono da igreja dele perguntou, disse para ele assim: pastor, eu já ouvi o senhor pregar 300 mensagens sobre o novo nascimento. Y una vez un diácono de su iglesia dijo, pastor, ya he oído 300 veces que tú has predicado sobre el nuevo nacimiento aquí. Por que o senhor prega tanto sobre o novo nascimento? ¿Y por qué tanto hablas sobre el nuevo nacimiento? E ele disse: porque o irmão precisa nascer de novo. Y él dijo, porque el hermano necesita nacer de nuevo. Se você está contando
quantas vezes eu prego sobre o novo nascimento, Porque si usted sigue contando cada vez que yo predico sobre el nuevo nacimiento, é porque você ainda não nasceu de es novo. porque no naciste de nuevo. Porque se você tivesse nascido de novo, você estaria feliz que eu estava pregando para que alguém nasça de novo. Porque si usted hubiera nacido de nuevo, iba a estar tan alegre de oír una prédica sobre el nuevo nacimiento para que alguien más en la iglesia pueda nacer de nuevo. Depois que eu nasci de novo, minha esposa levou 10 anos para nascer de novo. Y después que yo tuve esa experiencia, 10 años pasaron para que mi señora pudiera tener también. Minha esposa é filha de pastor, Mi esposa es hija de pastor, é neta de pastor, nieta de pastor, é irmã de pastor, hermana de pastor, é sobrinha de pastor, sobrina de pastor, era casada com pastor, casada con pastor. mas ela estava pastando igual o pastor, marido dela. Pero ella no entendía nada sobre eso. No puedo hacer el juego de palabras porque es distinto. Ela era tão perdida quanto qualquer outra pessoa. Pero ella estaba tan perdida como cualquier persona en el mundo. E ela lutou muito contra essa pregação da nossa morte com Cristo. Y ella luchó mucho con esta predicación de nuestra muerte con Cristo. Ela dizia para mim, você precisa parar de pregar sobre o homem tem que morrer para que Cristo viva com ele. Usted tiene que parar de decir esas cosas que el hombre tiene que morir para que Cristo viva en él. E muitas vezes nós ficamos conversando até altas horas da madrugada, ela querendo que eu parasse de pregar. Y muchas veces por horas en la madrugada ella me hablaba para que yo me detuviera. E um dia ela disse, eu não vou mais à igreja, eu vou deixar de ir à igreja. Y un día me dijo, no me voy más a la iglesia. Mientras siga predicando eso, no, yo me quedo en casa. Eu disse, pode ficar em casa, E você eu? não precisa ir à igreja. No hay problema, puedes quedarte en casa. Mas eu sou esposa de pastor. Pero yo soy la esposa del pastor, ¿cómo no me voy a la iglesia? Pastor não tem esposa. Pero pastor no tiene esposa. Quem tem esposa é Glênio. Glenio tiene esposa, Não existe esposa de pastor. porque no existe esposa de pastor, señora del pastor. Ela é minha esposa, a esposa do Glênio. Ella es casada con Glenio. Mas o que vão pensar de você? Pero ¿qué van a pensar de ti? Não importa, eu não vivo para os homens. No importa, porque yo no vivo Sí. con ese pensamiento de lo que van a pensar de mí. Fique em casa, Que puede quedarte en casa. vai cuidar das crianças. Cuide de los niños. O papel da mulher é cuidar dos filhos. El papel de la mujer es cuidar a los hijos. Você não precisa ir à igreja No hace por minha falta causa. que te vayas a la iglesia por mi causa. E ela lutou com isso, Y ella luchó con eso. até que um dia Deus trouxe uma revelação ao coração dela. Hasta que un día Dios trajo una revelación a su corazón. A minha esposa, ela é boa hospedeira. Mi esposa es muy hospitalera. Ela gosta de hospedar as Le pessoas. encanta recibir a la gente en nuestra casa. E o homem que Deus usou, que foi aquele instrumento para me levar ao conhecimento da obra de Cristo, Y el hombre que me llevó a tener ese conocimiento con relación a la obra de Cristo, ele todos os anos pregava em nossa igreja. todos los años él predicaba en nuestra comunidad. Mas ela chegou a um ponto que ela não queria mais hospedá-lo. Pero hubo un momento ya que ella dijo, acá en mi casa no quiero recibirle más. Eu não quero esse homem na minha casa. No quiero a este hombre en mi casa. Eu digo, tudo bem, eu vou arranjar uma outra casa para ele ir. No importa, voy a ver otro hermano que le pueda recibir. Então eu fui procurar um outro irmão Entonces fui a buscar otra persona, otro hermano, e ele disse, eu não vou poder hospedar agora. y él dijo, ay, justo ahora no puedo hospedar. Eu tentei um outro, Y também não intenté otra podia. persona, pero dijo, ay, justo ese fin de semana no puedo. E um terceiro que também não Y podia. a un tercero que también me dijo, justo este fin de semana no puedo. Aí não teve outro jeito. Y no hubo caso. Eu disse, ele vai ter que ser hospedado conosco. Él va a tener que estar en nuestra casa. Afinal de contas, quem é o homem dessa casa? Pero ¿quién es el hombre de esta casa?
quem é o cabeça aqui? ¿Quién es el cabeza aquí? Ela aceitou, Y ella aceptó. mas ela disse: eu não vou às reuniões. Pero ella dijo, yo no voy a comparecer en las reuniones. Digo, fica em casa, Ok, quédate en casa. pode ficar em casa. Puedes estarte en casa. E ele começou aquelas conferências numa quarta-feira, Y un miércoles él empezó las conferencias. e na quarta ela não foi, Y el miércoles ella no se fue. na quinta ela não foi. Tampoco se fue el jueves. A comunidade ficava uns 2 quarteirões da nossa casa, Nosotros vivíamos a 2 cuadras de la iglesia. e eu ia com o pastor a pé, ela ficava em casa. Entonces yo me iba caminando con el pastor y ella se quedaba en casa. Mas na sexta-feira, El viernes, ela, depois que já tinha começado a reunião, después que ya había empezado la reunión, ela apareceu e sentou lá atrás. ella llegó a la iglesia y se sentó allá atrás. E o pastor começou a fazer o estudo, Y el pastor empezó a hacer el estudio. e ele pediu para fazer uma leitura do texto bíblico. Pidió para leer el texto bíblico, un texto bíblico. E o texto foi aquela passagem da travessia de Jesus do lago de Genezaré. Y el texto fue el pasaje de Jesús en el lago de Genezaret. E Jesus entrou no barco, Y Jesús entró en el barco ele disse: passemos para o outro y lado. él dijo, pasemos hacia el otro lado. E deitou, Se acostó, pôs a cabeça lá num travesseiro puso la cabeza en la almohada e dormiu. y durmió. E enquanto eles navegavam, Y mientras ellos pasaban, veio uma grande tempestade vino una tempestad e estavam fazendo a leitura do texto. y estábamos leyendo el texto E os discípulos acordam Jesus: mestre, mestre, não se dá que morramos. y los discípulos entonces despiertan a Jesús y dijo, ¿no te das que morramos? E Jesus levantou e disse: vento, sossega. Y Jesús se paró y dijo, viento, tranquilízate. Mar, acalme-se. Mar, cálmate. E os discípulos olharam uns para os outros e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Y los discípulos se miraron unos a otros hablando, ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? E o texto termina assim: e entre mentes chegaram no outro lado. Y el texto dijo, bueno, y después llegaron al otro lado. E aquele pastor perguntou: Y aquel pastor hizo una pregunta. o que Jesus disse antes da travessia? ¿Qué es que Jesús dijo antes que ellos empezaran a hacer la travesía? Passemos para o outro lado. Pasemos para el otro lado. E o que aconteceu com o barco? ¿Qué pasó con el barco? Chegou do outro lado. Llegó al otro lado. O que poderia fazer com que aquele barco não chegasse do outro lado? ¿Qué será que podría ocurrir para impedir a este barco de llegar al otro lado? Nada. Nada. Porque Jesus disse: passemos para o outro lado. Porque Jesús dijo, pasemos hacia el otro lado. E se ele disse: passemos para o outro lado, o barco iria chegar do outro lado. Y si él dijo, pasemos al otro lado, no había manera de que el barco no llegara al otro lado. Então, Jesus chamou os discípulos de pequena fé, Entonces Jesús dijo, llamó a sus discípulos hombres de poca fe, porque não creram na palavra dele. porque no creyeron en su palabra Não porque tiveram medo do vento, y no porque tuvieron miedo del viento, mas porque eles não creram na palavra dele que o barco ia para o outro lado. mas porque no creyeron en su palabra cuando él dijo, pasemos al otro lado. Nesse momento caiu a ficha, não sei como é que vai dizer. Y en ese momento mi señora recibió una revelación. O meu problema é o mesmo dos discípulos. Mi problema es el mismo de los discípulos. Se Jesus disse
eu tenho que crer na palavra de Porque si Jesus. Jesús dijo, yo tengo que creer. E aí ela disse, Senhor, eu creio na tua palavra. Entonces ella dijo, Señor, yo creo en tu palabra. Eu fui crucificada com o Senhor Yo fui crucificada con el Señor. e o Senhor é minha vida. Y el Señor es mi vida. Terminada a reunião, Cuando se terminó la reunión, ela tinha vindo de carro ella había venido en auto e nós entramos no carro com ela. y nosotros entramos en el auto con ella. Eu fui dirigindo e Yo manejaba ela sentou atrás, y ella se sentó atrás. o pastor no lado do motorista. El pastor estaba a mi lado E ele disse, minha filha, y él dijo, hija, o Senhor trouxe revelação ao seu coração. el Señor trajo revelación a tu corazón, ¿verdad? Mas ele não viu nada, Pero él no había visto nada, mas ele viu no seu rosto estampado a fé. pero él vio en su semblante. Eu Na não, fé. eu não precisei trocar de mulher, Deus me deu uma mulher nova. Yo no necesité cambiar de señora porque Dios me dio una señora nueva. Porque se alguém está em Cristo, Porque si alguien está en Cristo, é uma nova es criação. una nueva creación. Agora, vamos para um texto que vai nos ajudar um pouco. Vamos para un texto que nos va a ayudar un poco. Você tem Oliver Tree com Strongs? Não tem com Strongs? Tá bom. Então não precisa colocar. Vamos colocar mesmo 1 Coríntios capítulo 15, Vamos al texto de 1 de Corintios. 45. 1 de Corintios 15, 45. Esse texto aqui, ele vai, pelo menos para mim, me ajudou muito a entender como Deus trata. Ese texto me ayudó mucho a entender cómo trata Dios. Nós temos do verso 45 ao verso 49 uma realidade espiritual formidável. De los versículos 45 hacia 49 tenemos una realidad espiritual extraordinaria. Pode ler o verso 45. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Nós temos aqui dois homens, Acá tenemos dos hombres, o primeiro el primer e o último. y un postrer, un último. O primeiro homem foi feito alma vivente. El primer hombre fue hecho alma viviente. O último, Adão, Pero el último, Adán, espírito vivificante. espíritu vivificante. Nós temos aqui que há um primeiro homem, Adão, Acá vemos que hay un primer hombre que es Adán, e há um último Adão. pero también tenemos un último, un postrer Adán. A Bíblia não fala de segundo Adão, La Biblia no dice que tenemos un segundo Adán. fala de o primeiro Adão Dice el primer e o último Adão. y un postrer. Deus só trata com dois homens. Dios va a tratar solamente con dos hombres. O primeiro Adão foi feito alma vivente, Y el primer fue hecho alma viviente. o último Adão foi feito espírito vivificante. Y el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. O verbo aqui não está, mas ele está aqui. El verbo está aquí. Foi feito. Fue hecho. Deus fez do Deus- pó da terra Dios hizo a un del polvo de la tierra e fez o outro do ventre da Maria. y hizo el otro del vientre de María. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Existe um homem psíquico. Existe un hombre psíquico, psicológico. Essa palavra animal aqui é psíquicon no grego.
En el griego, la palabra aquí para animal es psiquicón. E há espiritual. Y hay uno espiritual. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O primeiro homem, o primeiro Adão, é da terra. El primer Adán o el primer hombre es de la tierra, Ele é terrenal. es terrenal. O segundo homem, El segundo hombre, não o segundo Adão, no el segundo Adán, mas o segundo homem, más el segundo hombre, que é o Senhor, que es el Señor, é do céu. es del cielo. Quando Jesus entrou na raça humana, Cuando Jesús adentró en la raza humana, ele estava cumprindo a primeira profecia do Evangelho. él estaba cumpliendo la primera profecía del Evangelio. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aqui nós temos uma conversa de Deus com a serpente. Aquí tenemos una conversación de Dios con la serpiente. Deus estava respondendo o problema de Eva. Dios estaba contestando un problema de Eva. Porque quando Deus pergunta a Adão, Adão, onde é que você está? Porque cuando Dios pregunta a Adán, ¿dónde estabas? Onde você se meteu? ¿Dónde te metiste? O que aconteceu com você? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó contigo? Ele disse, a mulher que tu me deste, Y él dijo, la mujer que tú me diste, me deu do fruto da árvore e eu comi. me dio del fruto del árbol y yo comí. O que Adão fez foi colocar a responsabilidade em Deus. Lo que hizo Adán es responsabilizar a Dios. A mulher que tu me deste. La mujer que tú me diste. Eu estava muito feliz no jardim, cuidando dos animais e Yo plantando estaba as flores. muy feliz acá en el jardín, cuidando los animales, poniendo nombre a ellos. Essa ideia de mulher foi tua. Esta idea de darme una mujer fue tuya. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Tú que me diste a esta mujer. Eu fiquei encantado com ela. Me encantó estar con ella. Eu cheguei a fazer o poema mais lindo da face da terra. Hasta llegué a hacer una poesía. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ela vai ser chamada de Ishi porque ela será chamada Ishá porque do Ishi ela foi tomada. Ella va a ser llamada Isha porque del Ish fue tomada. Ela é parte de mim. Ella es parte de mí. E ela me convenceu. Y ella me convenció. O culpado é o Senhor. Y tú eres el culpado, Señor. Aí nós começamos a conversa da queda. Y ahí empezamos esa conversación de la caída. A conversa da queda é: eu sou vítima. La conversación de la caída es siempre esta: soy víctima. Há algum culpado. Hay alguien que es el culpado. Minha família, Mi familia, o governo, el gobierno, a igreja. la iglesia. Tem alguém culpado, eu sou a vítima. Siempre hay un culpado y yo soy la víctima. Aí Deus vira-se para Eva e Entonces, diz: Deus- e o que aconteceu com você? Dios pasa a Eva y le pregunta: ¿qué te pasó? A serpente me enganou. Ah, la serpiente que me ha engañado. A culpa agora é do diabo. Porque la culpa ahora es del diablo. O diabo me tentou. Él me tentó. O diabo fez isso. Él hizo eso. O diabo fez aquilo. Él hizo aquello. A serpente é responsável por tanta coisa na vida da gente. La serpiente es responsable por tanta cosa en nuestras vidas. Nós sempre transferimos. Isso tem que ser coisa do diabo. Siempre decimos: eso es cosa de Satanás.
Deus e o diabo são culpados de muita coisa, Dios y el diablo son culpables de mucha cosa, menos eu. menos yo. Eu sou apenas a vítima. Solamente soy la víctima, Eu sou o coitadinho. el pobre, miserable. Deus aqui está conversando com a serpente. Entonces aquí Dios habla con la serpiente. Então ele disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Entonces él va a decir, pondré enemistad entre ti y la mujer. Quem foi que pôs a inimizade entre a serpente e a mulher? ¿Quién puso la enemistad entre la serpiente y la mujer? O Senhor Deus. El Señor Dios. Quem é o seu inimigo aqui na terra? ¿Quién es tu enemigo en la tierra? É seu marido? ¿Es tu marido? É o presidente da República do Chile? ¿Es el presidente de la República? Quem é o seu inimigo? Quem é o inimigo das mulheres? ¿Quién es el enemigo de las mujeres? Está dito aqui? A serpente. La serpiente. A coisa que o diabo mais detesta é mulher. Lo que más odia el diablo es a la mujer. E ele tem usado as mulheres para fazer o maior crime da humanidade nesses últimos tempos. Y él ha usado a las mujeres para hacer el crimen más grande de la humanidad en esos últimos tiempos. Na Segunda Guerra Mundial foram mortos cerca de 50 milhões de pessoas. En la Segunda Guerra Mundial fueron muertos 50 millones de personas. Desde 2010 para cá, cerca de 50 milhões de abortos são feitos por ano. Pero desde el año 2010 hacia acá, 50 millones de abortos fueron hechos por año. Por ano. Por año. E nós achamos que isso é normal. Y nosotros pensamos que era normal. Isso é uma obra da serpente usando a mulher. Y eso es una obra de la serpiente usando a la O mujer. corpo é meu e eu faço do meu corpo o que eu quero. Es mi cuerpo. Yo tengo derecho de hacer lo que yo quiero. Mas nessa conversa aqui, Deus diz: eu porei inimizade entre tu, serpente, e a mulher. Y acá cuando leemos, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, Entre a tua semente e a semente dela. entre tu simiente y la simiente suya. A semente da serpente e a semente da mulher. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Qual é a semente da serpente? ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Quem são os filhos do diabo? ¿Quiénes son los hijos del diablo? Quem são os filhos do diabo? Quem Quem são é? os filhos da serpente? ¿Quiénes son los hijos de la serpiente? Todas as crianças que nascem neste mundo Son todos los bebés que han nacido en ese mundo. são filhos do pecado, Son hijos del pecado. são filhos da ira de Deus. Son hijos de la ira de Dios. Eu tenho 4 netinhos, Yo tengo 4 nietos. todos nasceram como filhos do diabo. Todos nacieron como hijos del diablo. Nasceram terrenais, Nacieron terrenales. nasceram da carne, Nacieron de la carne. nasceram caídos, Nacieron en una caída. todos. Todos. E eu simplesmente peço a Deus que tenha misericórdia deles e que os leve a nascer de novo. Y lo que yo hago es, todos los días pido a Dios que tenga misericordia de ellos y Eu que los amo haga nacer de aqueles nuevo. netinhos. Porque les amo mucho. Mas se eles não nascerem de novo, Pero eles vão para o inferno. Si ellos no nacieren de nuevo, se van al infierno. Jesus diz que o que é nascido da carne
Jesús dijo, É carne. lo que es nacido de la carne, carne es. E o que é nascido do Y Espírito lo que es nacido del Espíritu, é Espírito. Espíritu es. Os filhos da serpente são todos que Jesus chamou de raça de víboras. Los hijos de la serpiente son todos a quien Jesús llamó raza de víboras. Quando eu já contei isso aqui uma outra vez, Yo creo que ya he contado una otra vez eso. a minha filha do meio nasceu. Mi segunda hija cuando nació, Eu estava lá no hospital, yo estaba en la maternidad tinha vidro no berçário, y había un vidrio allá donde estaban los bebés. a gente não podia entrar naquele Y no tempo para podíamos pegar a pasar criança. para agarrar a los bebés. E eu estava aqui do meu lado tinha uma avó. Y a mi lado había una abuela. E você sabe que a avó é um ser diferente. Y abuelo es un ser raro. Ele vê uma realidade totalmente diferente. Y él ve una realidad totalmente distinta. Eu até digo que se eu soubesse que neto era tão bom, eu teria os meus antes dos filhos. Si yo supiera, yo digo que si yo supiera que tener nietos era tan bueno, yo iba a tener los nietos antes de tener los hijos. Mas eu estava ali, uma senhora estava vendo o neto dela e tinha minha filha. Pero yo estaba allá con esa señora que era la abuela y estaba su nieto al lado de mi hija. E ela virou e disse assim: que anjinhos inocentes. Y ella me dijo a mí, qué angelitos Eu inocentes. disse: qual? Seu neto ou minha filha? Y yo pregunté, ¿cuál? ¿Tu nieto o mi hija? Ela disse: os dois. No, por supuesto, los dos. Eu digo: essa daqui é uma cobra cascavel. Y yo dijo, no. Esta acá, mi hija, es una cobra Ele disse: víbora cascavel. meu Senhor, não diz isso. Y ella dijo, Señor, no hables así. Ela é um anjinho Es un inocente. angelito. Eu digo: pode ser um anjinho do mal. Puede ser un ángel, pero ángel del Ela mal. pode ser inconsciente, Ella puede ser inconsciente, mas ela traz o germe do pecado. pero ella trae la semilla del pecado. Ela traz 4 coisas lá do Éden. Hay 4 cosas que ella trae desde el Edén, Ela traz a rebeldia, porque ella trae la rebeldía, ela traz a mentira, ella trae la mentira, ela traz o caos ella trae el caos e ela traz o ego. y trae a su yo. Toda criança é egoísta, Todo el niño es egoísta, ela é desordenada, desordenada, ela é rebelde rebelde e ela é mentirosa. y mentirosa. De quem que ela é filha? ¿Y de quién es hijo? É duro isso, não é? Es muy pesado eso. É muito pesado isso. Nós somos a raça da serpente. Pero somos la raza de la serpiente. Mas Deus tinha que fazer alguma coisa. Pero yo tenía que hacer algo. E aí a gente vai voltar aqui que Jesus, ele veio da semente da mulher. Entonces, volviendo aquí, vemos que Jesús vino de la simiente de la mujer. E esta iria ferir o calcanhar dele. Y esta iba a herir al calcañar de él. Mas ele iria pisar na cabeça da serpente. Pero él iba a pisar en la cabeza de la serpiente. Aí tem grande mistério. Y aquí tenemos un gran misterio. Voltando para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48 agora. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Ó, qual o terrenal, tais também os terreais. Tal Adão, primeiro Adão, tal também os filhos de Adão. Tal el primer Adán, igual son los hijos de Adán, toda la humanidad. E qual o celestial, tais também são os celestiais. Y también de la misma manera, igual el celestial van a ser los celestiales. Quando nós nascemos neste mundo, nós descendemos do primeiro Adão, Cuando nacemos en este mundo, somos descendientes del primer Adán. mas Cristo Jesus
foi o último Adão. Pero Cristo Jesús fue el último Adán. Agora nós estamos respondendo a pergunta da pessoa teantrópica de Cristo. Ahora estamos contestando la pregunta de qué es la persona teantrópica de Cristo. Cristo, Jesus. Cristo Jesús. Cristo é Deus. Cristo es Dios. Jesus é homem. Jesús es hombre. Cristo é totalmente Deus. Cristo 100% Dios. Jesus é totalmente homem. Jesús 100% hombre. Cristo Jesus viveu aqui entre os homens. Cristo Jesús vivió aquí entre los hombres. Como um homem normal. Como un hombre normal. Um homem simples, Un hombre sencillo. mas ele não era filho de Adão. Pero él no era hijo de Adán. Ele era filho de Eva. Él era hijo de Eva. Ele era filho de Maria, Él era hijo de María, a virgem que não havia coabitado com nenhum homem. la virgen que no había cohabitado con ningún hombre. Porque, foi da outra vez bem assim. Começou assim, hein? Todas as vezes que uma mulher copula com um homem, Todas las veces que una mujer tiene una relación sexual con un hombre, células dele passam para ela células de él pasan para ella e células dela passam para y ele. células de ella pasan para él. Por isso que o apóstolo Paulo disse: Y por eso el apóstol Pablo dijo, quem se junta a uma prostituta se torna uma só carne com ela. el que se junta a una prostituta se vuelve una sola carne con ella. Tinha que ser virgem, Entonces, tenía que ser una virgen, tinha que ser mulher, tenía que ser mujer, porque é da semente da mulher que ele iria trazer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. porque de la simiente de la mujer es que él iba a traer a aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. O apóstolo Paulo nos diz, nós vamos deixar esse texto e a gente vai voltar para ele já, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5, capítulo 12, vamos a leer así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A minha versão diz, por um só homem Mi versión dice, por un solo hombre entrou o pecado no mundo. entró el pecado en el mundo. O pecado entra por XY e não por XX. El pecado entra por XY y no por XX del cromosoma. Não é pelo cromossomo da mulher. El pecado no entra por el cromosoma femenino. A mulher tem sangramento todo mês. La mujer tiene un sangrado todos los meses, E sem derramamento de sangue não há limpeza. porque sin derramamiento de sangre no hay limpieza. Deus colocou na mulher um sacrifício mensal para limpar o seu útero. Dios puso en la mujer un sacrificio mensual para limpiar su útero, Para esperar o esperma de Deus que viria através da mulher. para esperar el esperma de Dios que iba a venir a través de la mujer. Quando Jesus entrou no mundo, ele tinha natureza humana, mas ele não tinha o velho homem. Cuando Jesús entró en el mundo, él tenía una naturaleza humana, pero no el viejo hombre. Ele foi feito um descendente de Adão sem ser da natureza de Adão. Él fue hecho descendiente de Adán sin tener la naturaleza de Adán.
A Igreja Católica teve que criar uma doutrina no século XIX La Iglesia Católica tuvo que crear una doctrina en el siglo XIX para dizer que Maria foi concebida sem pecado, para decir que María fue concebida sin pecado, para explicar a ideia de como o esperma de Deus não pegou o pecado para da explicar raça Adão. la idea de cómo el esperma de Dios no agarró el pecado de la raza de Adán. Mas foi por um homem que entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, e assim como a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Pero fue por un solo hombre que entró el pecado en el mundo. Cristo Jesus foi Deus, homem, até a cruz. Cristo Jesús fue Dios hombre hasta la cruz. As pessoas olhavam para ele e não viam o Cristo, mas ali estava o Cristo. Las personas miraban hacia él y no veían el Cristo, y ahí estaba un hombre. A primeira vez que houve uma pequena nuance foi lá lá na região do Bânia, lá na região Cesareia de Filipos. La primera vez que hubo alguna pizca, algún pensamiento de que Jesús era el Cristo, fue en Cesarea de Filipo, Ele estava ali no meio da idolatria. porque él estaba en el medio de la idolatría. Aquele lugar ali era o lugar onde a deusa Pan tinha todo o seu poder. Y allí era el lugar donde la diosa Pan estaba con todo su poder. Ali é onde se desenvolvia o que hoje se chama de panteísmo. Y era a donde se desarrollaba lo que hoy llamamos panteísmo. O Deus que está em todo lugar, mas é o Deus da carnalidade. El Dios que está en todo lugar, pero el Dios de la carnalidad. Jesus levou os seus discípulos para a cabeceira do Jordão. Entonces Jesús lleva a sus discípulos para donde empieza el Jordán. E ele faz uma enquete. O que vocês dizem? O que vocês ouvem a respeito do Filho do Homem? Y él hace una pesquisa. ¿Qué es que ustedes dicen y la gente dice con relación al Hijo del Hombre? E uns disseram Elias, Y unos Jeremias, Elías, Jeremías, alguns dos profetas. algunos de los profetas. Isso é o que corre por aí. Eso es lo que la gente dice. Isso fazia 6 meses depois Jesus foi crucificado. Y 6 Ali. meses después Jesús fue crucificado. Ali perto da sua crucificação. Ahí fue cerca cuando fue crucificado. Aí ele pergunta: e o que vocês acham? Entonces él pregunta, ¿y ustedes qué piensan? O que vocês veem em mim? ¿Qué ven en mí? E Pedro teve o vislumbre. Y Pedro es- tiene una revelación. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E Jesus disse: Pedro, não foi você que descobriu isso. Y Jesús va a decir, Pedro, esto no ha venido de ti. Você não sabia disso. Porque usted no hay cómo tener esa revelación. Isso aqui foi um cochicho do meu pai. Eso fue algo que Dios, mi Padre te habló. Foi meu pai que soprou no seu ouvido. Porque fue mi Padre que habló a tus oídos. Também eu te digo que tu és um pedregulho. Y también te voy a decir que sos una piedrecita. E sobre a rocha E sobre eu essa edificarei a minha igreja. Roca voy a edificar mi iglesia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Cristo Jesus, Cristo Jesús, Deus homem. Dios hombre. Mas na cruz, Pero en la cruz acabou o último Adão. se terminó el último Adán. A raça de Adão desapareceu na cruz. Desaparece la raza de Adán en la cruz. Cristo Jesus foi para a cruz. Cristo Jesús hasta la cruz. Mas quando ele ressuscitou, Pero cuando Él resucita, ele não é mais Cristo Jesus. Él ya no es más Cristo Jesús. Agora ele é Jesus Cristo. Porque ahora Él pasa a ser Jesucristo.
Agora não é um Deus encarnado. Ahora no es más Dios que se hizo carne. Agora é um homem exaltado. Ahora es el hombre exaltado. Não é mais o Deus que se encarna para salvar a humanidade. No es más Dios que se ha encarnado para salvar a la humanidad. É o homem exaltado para sempre no seio da Trindade. Es el hombre exaltado para siempre en el seno de la Trinidad. Na Trindade hoje tem um homem. En la Trinidad hoy hay un hombre. Forever and ever. Para Aleluia. siempre y Amém. siempre. Aleluya. Amén. Mas o homem que está na Trindade Pero el hombre que está en la Trinidad tem as marcas dos cravos. tiene las marcas de los clavos. No céu, todos nós estaremos com corpos glorificados sadios. En el cielo todos vamos a tener cuerpos glorificados sanos. Mas haverá um homem que trará sempre as marcas do nosso pecado. Pero va a haber un hombre que va a traer siempre las marcas de los clavos. O nosso Senhor Jesus Cristo Nuestro Señor terá Jesucristo. para sempre as marcas da cruz. Para siempre va a tener las marcas de la cruz. Deus só trata com dois homens: Dios trata solamente con dos hombres. Adão, Adán, o primeiro homem, el primer hombre, e Jesus Cristo, o segundo homem. y Jesucristo, que es el segundo hombre. Cristo Jesus é o último Adão. Cristo Jesús es el último Adán. Na contabilidade de Deus, En la contabilidad de Dios, o último Adão foi para a cruz. el último Adán, toda la raza de Adán se fue a la cruz. Mas ele não foi sozinho. Pero él no fue solo, Ele não morreu naquela cruz sozinho. porque él no murió en aquella cruz solo. Ele me colocou naquele pacote. Él me puso en ese paquete. O cristianismo não é Cristo morrendo por mim apenas, El cristianismo no es solamente que Cristo murió por mí, mas é Cristo morrendo comigo. pero sí Cristo muriendo conmigo, Eu é que precisava morrer. porque el que necesitaba morir era yo, Eu é que sou o pecador. porque yo soy el pecador. E ele morreu levando não somente os meus pecados, Y él murió no llevando solamente a mis pecados, mas levando-me a morrer juntamente mas com ele. llevándome a morir juntamente con él. Mas eu só nasci em 1945. Pero como si yo solamente nací en 1945. Para você não fazer conta, eu tenho 78 anos. Estoy con 78 años. E não pinto o cabelo. Y no hago color en mi pelo. Isso aqui é descendência de índio. Eso es porque soy descendiente de indígena. Mas quando eu nasci, eu já tinha sido crucificado no ano 30, quando Jesus foi crucificado. Pero cuando he nacido, yo ya había sido crucificado en el año 30, cuando Jesús fue crucificado. Porque ele me atraiu a ele. Porque él me atrajo hacia él. Em João capítulo 12, versículo 32 e 33, Juan 12, versículo 32 y 33. João 12, 32 e 33. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esse versículo aqui está explicando o anterior. Ese versículo explica el anterior. Ó. E eu, quando for levantado da terra, Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atrairei todos a mim mesmo. atraeré a todos a mí mismo. Lá naquela cruz, ele nos colocou nele. Allá en aquella cruz, Él nos colocó en Él. Isso nós não sentimos nem entendemos. Eso uno no puede ni sentir ni entender. Nós cremos porque é a palavra dele.
Solamente creemos porque es su palabra. Ele disse que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele mesmo. Y él dijo que cuando fuera levantado de la tierra, a todos iba a traer a sí mismo. Jesus foi levantado da terra 3 vezes. Jesús fue levantado de la tierra 3 veces. Na cruz, En la cruz, na ressurreição en su resurrección e na exaltação. y en su ascensión o exaltación. Mas o versículo de baixo está explicando quando foi que ele nos atraiu. Pero el versículo que está abajo va a explicar cuándo es que Él nos atrajo hacia sí mismo. Jesus entender de que maneira, no verso 31, Sí, ese es. qual foi a maneira que ele morreu? ¿Y de qué manera Él murió? De cruz. E como é que o crucificado ficava? ¿Y cómo se quedaba un crucificado antes? Levantado da terra. E quando ele foi levantado da terra, o que ele fez? Y cuando Él fue levantado de la tierra, porque la cruz se ponía el palo en el piso y se levantaba. ¿Qué que él fez cuando él cuando fue Él fue levantado? levantado, ¿qué hizo Él? O que diz o versículo anterior? Vamos lá. ¿Qué dice el versículo 32? E eu, Y yo, si Cuando fuera for levantado levantado de da la terra, tierra, a todos atraeré a mí mismo. o que significa atrairei a mim mesmo? ¿Qué significa atraer a mí mismo? O que um imã faz quando ele pega ali malha de ferro? ¿Qué el imán hace cuando encuentra otros objetos de metal? O que o imã faz? ¿Qué hace el imán? Atrai. Atrae. Quantos ele atraiu lá na ¿A cruz? cuántos él atrajo hacia sí mismo? Quanto ele atraiu? ¿A cuántos él atrajo? O que é de todos, de quem é? Lo que es de todos, ¿de quién es? Faça a resposta racional. Se é de todos, de quem é? Si es de todos, ¿de quién es? Se é de todos, de quem é? ¿De quién es? Se é de todos, de quem é? Meu. Essa já sabe. Se é de todos, Si es de todos, é meu. también es mío. Se eu faço parte do todos, Porque si yo hago parte de todos, se é de todos, si es de todos, me dá minha parte que eu quero. dame mi parte. Que Se yo ele quiero. atraiu a todos, Si él atrajo a todos, logo atraiu a mim. luego atrajo a mí también. Quando Adão pecou, quantos pecaram? Cuando Adán pecó, ¿cuántos pecaron? De que modo que isso aconteceu? ¿Y de qué manera eso ocurrió? Eu não tinha nascido. Porque yo no había nacido. Como foi que isso entrou? ¿Cómo eso entró? Porque Adão era o cabeça federal da humanidade. Porque Adán era cabeza federal de la humanidad. Quando ele pecou, Cuando él pecó, o espermatozoide dele caiu, cuando su esperma se cayó, transmitindo o pecado para toda a humanidade. transmitiendo el pecado para toda la humanidad. Agora, para que Cristo fosse o cabeça federal, ele teve que atrair-nos a ele. Ahora, para que Cristo fuera el cabeza federal, él tuvo que atraernos hacia él. Amanhã nós vamos trabalhar na maior doutrina da Bíblia. Mañana vamos a trabajar en la mayor doctrina de la Biblia, É a união, que es nuestra unión, tanto no pecado tanto en el pecado como na salvação. como en la salvación. Deus tratou com Adão lá no jardim, Dios trató con Adán en el jardín, trazendo a condenação à raça humana. trayendo la condenación a toda la raza humana. E ele trouxe a salvação à raça humana em Cristo. Y él trajo la salvación en la raza humana en Cristo. Eu fui levantado
da terra com Cristo, Ele me atraiu a Ele. Yo fui levantado de la tierra con Cristo y Él me atrajo hacia Él. Quando Cristo morreu, quem morreu? Cuando Cristo murió, ¿quién murió? Morreu por todos, logo Uno murió por todos, luego todos morreram. todos murieron. Claro? Por quê? ¿Y por qué? Porque nós estávamos nele. Porque estábamos Ele en Él. nos atraiu. Él nos atrajo. Mas só pode experimentar isto quem crê. Pero solamente puede experimentar aquel que cree. Porque Deus amou o mundo Porque Dios amó al mundo de tal maneira de tal manera que deu seu Filho que ha dado a su Hijo unigênito para que todo todo aquel que nele crea crê não se perca, no se tenha pierda, vida mas eterna. tenga vida eterna. Porque Ele morreu com Cristo Porque ele morreu e com na Cristo. ressurreição Ele vai nos dar a sua vida. Y en la resurrección nos va a dar su Vamos vida. voltar agora para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Vamos a leer el versículo 49 ahora. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos voltar a ler o texto todo. Vamos começar no verso 45. 45. Vamos lendo por um. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Então nós temos uma alma vivente e um espírito vivificante. Entonces tenemos alma viviente y espíritu vivificante. A alma vivente se transmite pelo espermatozoide. El alma viviente se transmite por el espermatozoide O espírito vivificante se transmite pela fé. y el espíritu vivificante se transmite por fe. É natural, o outro é espiritual. Uno es natural, el otro es espiritual. Versículo seguinte. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primeiro vem o animal, vem o psíquico. Primero viene el animal, el psicológico. O que nasceu da carne Pero el que nace de carne, é carne. carne es. O que nasceu do espírito, Y el que nace del espíritu, espírito espíritu é. es. Enquanto eu viver neste mundo, eu vou continuar trazendo a natureza terrena. Mientras yo viva en este mundo, voy a traer la naturaleza terrenal. Mas o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Pero mi viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Natureza terrena e velho homem não são a mesma coisa. La naturaleza terrenal y el viejo hombre no son la misma cosa. Antes de Adão pecar, ele tinha natureza terrena. Porque antes de Adán pecar, él tenía naturaleza terrenal. Foi por sua natureza terrena que ele caiu. Y fue por su naturaleza terrenal que él cayó. Mas depois que ele pecou, ele passou a ter homem velho. Pero después que pecó, ha pasado a tener un viejo hombre, O servo do pecado. siervo del pecado. Aquele servo do pecado, Jesus levou na cruz. Y fue este siervo de pecado que Jesús llevó en la cruz. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos rapidinho que eu quero terminar em cima da hora. Vamos a leer Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O que a Bíblia diz? ¿Qué dice la Biblia? O que a Bíblia diz? ¿Qué dice la Biblia? Que o nosso velho homem... O que a Bíblia diz? ¿Qué dice? Foi ou não foi? Fue Passado. O velho homem foi crucificado com Cristo. Para quê? ¿y para qué? Para que não sirvamos o pecado como escravos. Para que no sirvamos más al pecado como esclavos. Mas eu tenho uma natureza terrena que Pero- ainda pode pecar. Pero yo sigo con una naturaleza terrenal que aún puede pecar.
Vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Como é que eu vou fazer morrer quem já morreu? ¿Cómo yo puedo hacer morir el que ya murió? Se o velho homem é a mesma coisa que a natureza terrena, Si es que el viejo hombre es la misma cosa que la naturaleza terrenal, Paulo está dizendo duas coisas estranhas. Pablo está diciendo aquí cosas raras. Ele diz que o velho homem foi crucificado, Porque él dijo primero que el viejo hombre ya fue crucificado. mas ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza Mas él terrena. dijo, ahora, haced morir, pues, vuestra naturaleza terrenal. Está entendendo? ¿Entienden? Ou não? Está entendendo? Ok? Adão pecou, ele não tinha pecado, Adán pecó, antes él no tenía pecado, mas ele tinha uma natureza terrena. pero sí él tenía una naturaleza terrenal. Mas ele não tinha o velho homem servo do pecado. Pero él no tenía viejo hombre, el viejo hombre siervo del pecado. No momento em que ele pecou, Pero cuando él pecó, ele passou a transmitir o velho homem para toda a humanidade. él pasa a transmitir el viejo hombre para toda la humanidad. Mas quando Jesus foi para a cruz, Pero cuando Jesús se fue a la cruz, ele não tinha pecado, Jesús no tenía pecado, mas ele atraiu-nos a ele. pero él nos atrajo hacia sí mismo. E o que aconteceu quando ele nos atraiu a ele? ¿Y qué pasó cuando él nos atrajo hacia sí mismo? Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado por nós. El que no conoció el pecado se hizo pecado por nosotros. Toda a nossa pecaminosidade foi para cima dele. Y toda nuestra pecaminosidad se fue hacia él. Por isso que Isaías diz que ele não tinha nem beleza nem formosura, Por eso el libro de Isaías va a decir que en él no había ni belleza ni hermosura. porque ele estava morrendo uma morte que não era dele. Porque él estaba muriendo una muerte que no era de él. De quem era aquela ¿Y morte? de quién era aquella muerte? De quem era? ¿De quién era? Minha, sua. Ele morreu a nossa morte. Ele Significa morreu que nós morremos com ele. Nuestra muerte significa Essa é a que morimos doutrina con él. mais linda da Bíblia, a nossa inclusão em Cristo. Y es la doctrina más hermosa de la Biblia, que es nuestra inclusión en Cristo. Terminando em 1 Coríntios capítulos 15, nós lemos os 5, 6, agora o 7. 1 de Corintios 15. O primeiro homem El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo es que es el Señor, es del cielo. há um nascimento da terra e há um nascimento do céu. Hay dos nacimientos, de la tierra y del cielo. Quando Jesus falou com Nicodemos, Cuando Jesús dijo a Nicodemos, ele falou: aquele que não nascer do alto, él dijo, el que no naciere de lo alto, que não nascer do céu, el que no nace del cielo, que não nascer espiritualmente, que no nace espiritualmente, não pode entrar no reino de no Deus. puede entrar en el reino de Dios. Jesus não mente, Y Jesús no miente. não pode. No O puede. versículo 48, ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. eu estava em Adão, Yo estaba en Adán portanto eu era como ele. y por lo tanto yo era como él. Agora eu estou em Cristo, Ahora estoy en Cristo eu também estou como ele. y también estoy con él. E o verso 49, Y así como hemos traído la imagen, por favor, olha o verbo. miren el verbo, Assim como temos trazido hemos traído a imagem do terrenal, la imagen del terrenal, traremos também traeremos también a imagem do la imagen celestial. del celestial. Eu estava em Cristo Yo estaba en Cristo há 2000 anos atrás. hace 2000 años. Daqui 7 anos vai completar
dos 2000 anos que eu morri com Cristo. En 7 años va a completar 2000 años que morí con Cristo. Mas eu só vim saber isso em 1975. Pero solamente vine a tener conocimiento en 1975. Você não pode crer naquilo que você não sabe. Porque yo no puedo creer en algo que yo no sé. Por isso, a maior estratégia da serpente Y por eso la más grande estrategia de la serpiente é cegar o entendimento dos incrédulos. cegar el entendimiento de los É incrédulos. ocultar a mensagem Ocultar el mensaje da nossa morte e ressurreição com de Cristo. nuestra muerte y resurrección con Cristo. Nós enchemos igrejas de pessoas sem experiência com Cristo. Llenamos iglesias de personas sin experiencia con Cristo. Elas vêm por animação, por aquilo que é animal, que é terreno. Ellas vienen por todo lo que es del alma, lo terrenal, lo Nós criamos shows para entretenimento das pessoas. y creamos show para entretener a la gente. E tem dança, e tem E aí pulo, baile, e tem animação, e tem tudo. Y hay todo para entretener, Só não tem a vida espiritual. pero solamente no tienen la vida espiritual. Mas graças a Deus que Jesus fez uma obra perfeita. Pero gracias a Dios que Jesús ha hecho una obra perfecta. A obra do Espírito La obra del Espíritu. é a nossa união com Ele na sua morte e ressurreição. Nuestra unión con Él en su muerte y resurrección. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Este es el grande mensaje del Evangelio. Esse congresso, ele começou com essa visão. Y este congreso empezó con esta visión. Nós precisamos evangelizar os pastores. Necesitamos evangelizar a los pastores. O que significa evangelizar os pastores? Pero ¿qué significa eso? Chamar para o Evangelho. Llamar hacia el Evangelio. Não estou dizendo que vocês não são nascidos de novo. Yo no estoy hablando que ustedes no son nacidos de nuevo. Mas nós precisamos pregar uma mensagem que traga a salvação para as pessoas. Pero necesitamos predicar un mensaje que traiga salvación a las personas. E a única mensagem que traz a salvação Y para el as único pessoas mensaje que puede é o traer Evangelho da salvación nossa morte e es ressurreição com el Cristo. Evangelio de nuestra muerte y resurrección con Cristo. Eu vou ficar profundamente, eternamente alegre se aqui no Chile Me voy a volver eternamente alegre si aquí en Chile o avivamento da pregação da nossa inclusão, morte e ressurreição com Cristo foi disseminada nessa cidade, el nesse país. avivamiento de nuestra muerte, inclusión en la muerte y en la resurrección de Cristo fue diseminado en ese país. Para isto, nós precisamos da revelação e da inspiração do Espírito Y Santo. para eso necesitamos de la revelación y de la inspiración del Espíritu Santo. Ninguém vai aprender isso de cor por saber a teologia correta. Pero nadie va a aprender eso por teología correcta. Santo Espírito, Santo Espíritu, revela ao meu coração revela mi corazón que eu fui crucificado com que Cristo yo fui e crucificado que con Cristo é minha vida. y que Cristo es mi vida. Eu não quero viver dominado por uma religião. Yo no quiero vivir dominado por una religión. Eu quero andar como aquele cachorrinho com o seu dono, ouvindo a palavra do seu dono. Yo quiero andar como aquel perro que camina con su dueño, no por guía, mas por relacionamiento. Não por estar preso numa coleira, No porque está atado a una guía, mas porque a sua palavra está no meu mas coração. porque su palabra está en mi corazón. Que o Senhor nos conceda esse Y que privilégio el Señor nos conceda ese de sermos privilegio a boca de Jesus de aqui no ser Chile, la boca de Jesús en Chile, em todos os cantos. en todos los cantos de ese país. Eu vi o irmão que é um evangelista de bicicleta Yo vi al hermano que hace evangelización con su bicicleta e ele dizendo para mim, o que foi que o Senhor disse para o carcereiro? y él me pregunta, ¿qué es que el Señor dijo al carcelero? Crê no Senhor Jesus. Cree en el Señor Jesús. Crê no Senhor Jesus. Cree en el Señor Jesús. Crê no Senhor Jesus. O que foi que Jesus fez para me salvar?
¿Qué es que Jesús hizo para salvarme? Me colocou nele, Me me fez puso morrer nele en él, resucitó me hizo morir en él, me e se tornou resucitó a minha vida. y se volvió mi vida. Que coisa mais linda. Qué hermoso. Eu tenho que convencer quem? Yo tengo que convencer, Não, eu tenho que pregar. solo predicar. Quem convence é o Espírito Santo. Porque el que convence es el Espíritu Santo. Aleluia. Amén.